Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, como sempre, o professor Eduardo e você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público em geral, com o objetivo de e dinamizar e auxiliar nos seus estudos, com conteúdos de humanas e exatas. Eu, como professor consultor, tirando suas dúvidas que você venha a deixar nos comentários. E juntos nessa corrente, né, tornar o ensino público um tanto mais forte. Os conhecimentos de humanas de fácil entendimento, já que eu tenho um imenso carinho por humanas, minha formação acadêmica, né, história, porque são matérias negligenciadas de forma proposital e são matérias tão importantes quanto matemática e português, porque são matérias que deixam você mais crítico, mais participativo socialmente. Um ser que um ser que pensa, um ser pensante, é um ser perigoso para a elite, né, que domina o setor econômico, o setor político. Então, a partir do momento que você adquire os conhecimentos na área de humanas, seja em história, em filosofia, em sociologia, em geografia, haja vista conhecimentos que a elite possui, então você se tornaria um igual a ele no nível de conhecimento e você não seria manipulado tão fácil da forma que é, pela mídia, pelos costumes, até o próprio ensino público, um ensino sucateado de propósito, onde nós, professores, convivemos com estruturas ainda do século XIX, tendo que conviver com essa estrutura decadente, e nós, professores do século XX, ter que se virar para dar aula a crianças e adolescentes do século XXI que já nasceram conectados com a internet. Então, é um trabalho extremamente difícil e árduo. Então, o sistema de ensino Monte Carlo vem com esse objetivo, auxiliar nos seus estudos, para que você consiga os seus objetivos, né? Seja nas provas, seja no concurso público, seja para alcançar, adquirir um espaço de combate contra essa elite dominante. Tá certo? Dito isso, hoje mais um assunto para o nosso módulo de História e as Grandes Navegações 2. Ontem nós tivemos Grandes Navegações 1 e hoje nós vamos complementar esse assunto para fechar esse tópico, tá? E eu já havia comentado, né, sobre essa ideia da Terra redonda e hoje nós vamos ver de que forma essa teoria ela foi comprovada. Dado que em 1519 o navegador português Fernão de Magalhães, né, a serviço da coroa espanhola, interessante, um navegador português que estava servindo a Espanha, né? E esse Fernão de Magalhães iniciou a viagem organizada com o objetivo de encontrar uma passagem para o oeste do Pacífico, navegando pelo sul do Atlântico. E ao encontrar no extremo sul do continente americano uma estreita passagem que recebeu seu nome, o Estreito de Magalhães, a expedição prosseguiu em direção às Ilhas Filipinas, onde o navegador foi morto por um nativo, e Sebastião Elcano assumiu o comando da frota e, navegando pelo Oceano Índico e novamente pelo Atlântico, retornou à Espanha em 1522. Observe que foi uma viagem de 3 anos e com apenas 18 tripulantes de uma frota inicial de 200 homens, chegava ao fim, né, a primeira volta ao mundo feita pelo mar, comprovando assim a esfericidade da Terra. Então, comprovando-se que
que a Terra não era plana, a Terra era redonda, surge agora um outro problema. E as expedições espanholas, né, passaram a rivalizar com as portuguesas. Esse é o problema dado, levando as duas coroas a reivindicar a posse das terras ultramarinas encontradas. Lembre-se que a Europa teve conhecimento do continente americano, que eram terras que poderiam ser exploradas. Então essas duas potências, Espanha e Portugal, passam a rivalizar entre si. E para resolver o problema, essas duas coroas recorreram ao Papa Alexandre VI, que, em 1493, apresentou a bula intercoiteira. Observe que essas duas coroas eles vão se recorrer à igreja, né, para tentar intermediar esse conflito. Por mais que a Igreja Católica tenha perdido seu poder de mando, mas ela ainda tinha poder de influência. Então, nesse momento, né, de debate, então o Papa, o líder da Igreja Católica, ele é chamado para apaziguar ali os ânimos. E pelo acordo, né, essa bula intercoiteira, uma bula é só você lembrar de remédio, aquele papelzinho que vem dentro do medicamento te ensinando como se deve usar aquele medicamento. Então essa bula ela tem esse propósito, né? No caso esse documento aí intercoiteiro. E pelo acordo, por esse documento, os espanhóis ficariam com as terras encontradas por Colombo, no caso a América, e reconheceriam a soberania portuguesa sobre as ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Lembre-se que Portugal havia conquistado, né, colônias de entreposto nessas regiões aí da África. E o rei português, Dom João II, não concordou com a divisão, porque era um acordo muito vantajoso para a Espanha, né? Então ele não concordou. E para evitar o conflito, representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa, reuniram-se na cidade espanhola de Tordesilha e chegaram a um acordo em julho de 1494. Observe bem comigo alguns detalhes. A Igreja Católica é nítida que ela quer dar vantagem à Espanha e Portugal não aceita o primeiro acordo. E o segundo acordo é tratado dentro da cidade espanhola, né, de Tordesilha. Então havia um interesse da Igreja Católica em ajudar a Espanha. E isso é descaradamente revelado nesses dois pontos. Por que será, né? Por meio do Tratado de Tordesilhas, como ficou conhecido nesse tratado, estabeleceu-se uma linha imaginária que passaria 370 léguas, ou dos 2.500 quilômetros, a oeste das ilhas do Cabo Verde, e as terras descobertas ou por descobrir situados a oeste dessa linha ficavam com a Espanha, as localizadas a leste pertenceriam a Portugal. Eu acabei me passando aqui nesse ponto, eu poderia ter colocado um mapa, né? Mostrando visualmente essa linha imaginária passando pelo continente americano. Mas isso é fácil, você pode ir lá no Google e colocar lá Tratado de Tordesilhas, imagens, e vai estar lá para você ver. E você vai observar que, tomando como referência a Ilha do Cabo, e a leste, deixa eu ver aqui para mim não me perder, linha do Cabo, as terras descobertas por descobrir a oeste dessa linha. Então as terras a oeste pertenceriam à Espanha e a leste pertenceriam a Portugal. Então as terras a leste, tomando como referência essa linha imaginária, Portugal ficou só com um pedaço do que seria, ou do que viria a ser, né, o Brasil. E a Espanha ficou com todo o restante do continente americano. Mais um ponto em que é escancarado o interesse da Igreja Católica em favorecer a Espanha. Mas, nesse caso, Portugal se dá por satisfeito.
porque ia ficar com um pedaço da América para poder explorar. Isso porque, gente, a Espanha era vassala da Igreja Católica. Para entender o acordo de vassalagem, dá uma passadinha na nossa playlist e veja lá Sistema Feudal. Lá tá bem detalhado para você o que seria esse acordo de vassalagem, para você ter essa revisão em mãos e ficar por dentro e entender por que, que a Igreja Católica estava tentando favorecer a Espanha, porque a Espanha era vassala da Igreja Católica, né? E a vida em alto mar, como era o cotidiano deles em alto mar, né? Os relatos de viagem são as principais fontes disponíveis para o estudo dessas grandes aventuras humanas pelos mares, né? Só que esses relatos eram produzidos por capitães, cronistas e escrivões oficiais. Então, são relatos feitos pelos líderes, né? Pelos líderes das fragatas, daquelas frotas de caravelas. Então, partindo do princípio que todo documento ele pode ser adulterado ou redigido para contar uma história que muitas das vezes não é a real, então muito dessas crônicas foram, como é que eu posso dizer, foram maquiadas para favorecer um interesse em específico. E no caso, né, sendo em geral pessoas pobres e analfabetas, no caso os trabalhadores que faziam parte da mão de obra, né, dentro dessas caravelas, então poucas dessas pessoas tiveram seus nomes registrados nos diários de bordo. Então é um documento feito pela elite, é um documento feito pela liderança, os trabalhadores na sua maioria são analfabetos, então eles não tinham deixado muita coisa escrita para entender, né, de fato como era a vida nas caravelas. Mas entende-se que sem o auxílio desses trabalhadores ou desses sujeitos anônimos, Cabral, Colombo, Vasco da Gama e tantos outros não estariam hoje nos livros de história. E as expedições marítimas eram compostas em geral de um comandante e alguns oficiais auxiliares, tais eles soldados, religiosos, marinheiros, artesãos, médico. O tamanho da tripulação variava de acordo com o objetivo da expedição, o prestígio do comandante, os recursos disponíveis para a empreitada. E, por exemplo, né, a expedição de Vasco da Gama reuniu cerca de 170 homens, que era um número inferior em comparação à armada de Pedro Álvares Cabral. No vídeo anterior, cheguei a comentar sobre o objetivo dessa armada, que tinha uma finalidade militar, a conquista das Índias, né? E, se necessário, abrir fogo contra algum ocupante do território brasileiro que eles chegaram também a ocupar, que tiveram aqui de passagem, né, nesse momento. E a expedição de Cabral foi a maior armada organizada no Ocidente até então, constituída de 10 naus, 3 caravelas, dezenas de canhões e cerca de 1.500 homens. Então Cabral ele partiu não como uma expedição comercial, mas uma expedição militar. Ele veio para tomar a terra mesmo. Então, se foi um evento proposital passar aqui pelo sul do continente americano, então se em algum momento ele encontrasse algum contingente espanhol de qualquer outro país ali, eles abririam fogo, eles estavam dispostos a tomar aquelas terras ali na marra, tá? Então, cai por terra esse discurso de que Cabral chegou aqui por engano, de que a rota jogou ele para cá por engano, que os ventos o sopraram para cá por engano. Negativo. Ele veio para combate. As dificuldades, os perigos e os sonhos no mar, né? As viagens, a alimentação era composta basicamente de biscoitos, carne salgada, peixe seco, banha, lentilha, arroz, alho, azeite, açúcar, passas, mel, vinho. Alimentos frescos estragavam com facilidade e animais, carne, né?
A carne proveniente desses animais, como galinhas e patos, eram embarcados vivos e servidos durante a viagem. Porém, com o passar do tempo, mortes por fome ou doenças encurtavam a viagem de muitos marinheiros. Então era uma a vida naquela cidade flutuante, né, por assim dizer, era muito precária. Eu tenho aqui um relato de provavelmente um religioso, né, que participou de uma dessas empreitadas, onde ele diz o seguinte: aos 27 desse mês, que foi dia de São Cosme e Damião, começamos a lançar ao mar algumas pessoas que nos morreram de fraqueza e com pura fome de trabalho. E foi tanta necessidade da fome que padecíamos que alguns dos nossos companheiros, que se foram a Jorge de Albuquerque, e lhe disseram que lhes desse licença para comer os que morriam, pois os vivos não tinham outra coisa do que se manter. Então foi pedida autorização até para se comer os mortos, porque eles não tinham com o que se alimentar. Diversas doenças atingiam os tripulantes, como a tifo, a coqueluche, o sarampo, mas a doença mais temida era o escorbuto, o mal das gengivas, provocado pela falta de vitamina C presente em alimentos frescos, né, em frutas e etc. O primeiro sinal dessa doença era o inchaço da gengiva, que avançava para a perca dos dentes e a putrefação da carne. Tenho aqui duas imagens mostrando, né, duas pessoas atacadas de escorbuto. O risco de naufrágio também assustava os navegadores. Uma das regiões mais temidas no Atlântico era o extremo sul da África, batizado inicialmente de Cabo das Tormentas, por conta das fortes tempestades comuns ao local. Outro grande perigo eram as calmarias, que era um período prolongado sem vento em que as embarcações ficavam à deriva, enquanto a água e a comida iam acabando. Então, se eram embarcações à vela, precisavam de vento para se mover. Então, em período que não havia vento, esse barco ficava à própria sorte. Fora os perigos reais, havia também os perigos da imaginação, como a existência de monstros marinhos, serpentes gigantes, dragões, habitantes de um mar tenebroso e devorador de homens. Só que, à medida que o mar ia sendo conhecido e desencantado, o medo dava lugar no imaginário ao sonho com terras paradisíacas, repletas de riqueza e abundância. Então, quando eu digo a você que conhecimento é poder, e conhecimento livra você de todo tipo de encanto e mandinga, entre aspas, né? Mandinga entre aspas, para que os críticos de plantão não venham me condenar depois. Então, a partir do momento que o mar ele era desbravado e que se adquiria o conhecimento náutico, todo esse mundo fantasioso e mítico ele ia sendo desmistificado. Turma, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Eu me proponho a ajudá-los, né, com as suas dúvidas. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, torne-se inscrito. Faz isso agora, porque senão você acaba esquecendo, né? Dá essa força aí para o professor, para juntos mostrarmos ao YouTube a relevância aqui do canal e me ajudar a dinamizar o ensino público e a expandir o conhecimento. E nunca se esqueçam, jamais se esqueçam que conhecimento é poder. Fiquem todos bem e até uma próxima.